Caminhando, irmãos, na nossa epístola, que é a que estamos conversando, epístola de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler apenas 2 versos, a partir do verso 9. Pedro 2, a partir do verso 9, nós vamos falar hoje sobre a essência da igreja. O tema da nossa epístola aqui, tentamos dar um tema, traduzir, é repatriados, ou seja, aquele povo que não tem nação, que está longe da sua pátria, mas que encontra de fato uma pátria celestial, da qual não irá desfrutar apenas quando for para a glória, sim, em plenitude certamente, mas já desfruta de ser parte de uma pátria, ou seja, de um povo que mora aqui, mas que não é daqui. São os peregrinos. Hoje em dia, este tipo de povo nós chamaríamos de refugiados. São aqueles que estão em outro lugar, mas que têm uma nação no coração. Assim somos eu e você, gente que deve morar no Brasil, amar o Brasil, orar pelo Brasil, mas lá no fundo, pertence a uma outra nação. Então nós somos, você já ouviu falar daquela pessoa que tem 2 nacionalidades? Me lembro muito bem daqueles que vieram para o Brasil, eram alemães que moravam na Rússia. Eu já ouvi muito dizer, dos russo-alemães, russos-alemães. Aí você pergunta, de onde que você é, Aí tem toda aquela história, não, era de um país, morava em outro, foi criado no outro país, mas na verdade falava a língua daquele primeiro. Então a gente é assim, é brasileiro celestial, E o americano, o coreano, o chinês que se converteu, ele ama a sua pátria, mas lá no fundo, a sua pátria maior é o reino celestial. E assim a gente vai ler esse texto, e assim a gente vai entender um pouco a essência da igreja. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Irmãos, tem muita coisa boa na igreja que nós gostamos, que nós amamos, mas que não faz parte da essência da igreja. Isso é ruim? Não, não é nada ruim. É muito bom. Eu gosto de citar várias coisas, sempre que eu vou falar de algo assim, eu gosto de citar várias coisas que eu gosto, Por exemplo, o microfone, o som, os instrumentos, inclusive o que eu toco, o ar-condicionado, os bancos, tudo isso faz parte da igreja, e é muito bom mesmo que tenha, que faça parte, senão estaríamos tão desconfortáveis, mas não é a essência da igreja. Temos uma organização, temos uma administração que faz parte, é necessário, é um chamado do Senhor, mas quando falamos sobre essência, não é a essência da igreja. Qual é a essência da igreja? O que a igreja é? E aqui eu não quero dizer apenas Igreja Batista, claro, A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está representada nesses 2 versos aqui. É como se o apóstolo Pedro, e de fato ele assim o fez, fosse contar para aqueles repatriados, ou como ele chama, aqueles dispersos, que estão em vários países, para que eles não percam a sua essência, para que não percam a sua característica de ser o povo de Deus. Então ele tem que lembrá-los, olha, vocês são assim, são deste modo. Isso é muito importante para um povo que está fora da sua pátria. Você sabia que um povo fora da pátria, ele ama mais a sua pátria do que quem está lá? Sabia disso? Então, povo que sai daqui, por exemplo, se fôssemos refugiados, iria sair, iria contemplar, iria lembrar dos tempos daquela pátria ao qual deixamos. Existe uma história de que há línguas ou dialetos da Europa que não têm sido mais falados lá na Europa, mas são falados aqui no Brasil. Por quê? Porque os que vieram há 100 anos, 150 anos atrás, ficaram com tanta saudade que passaram isso para o filho, que passou para o neto, que passou para o bisneto, e a língua se manteve sem nenhuma mudança, enquanto lá na Europa, ou isso pode acontecer talvez em outros países, foi mudando, é claro, a língua muda.
Então, de tanta saudade da pátria, aquele povo conservou a língua conforme vieram. Longe da pátria, nós precisamos lembrar quais são as nossas características. E às vezes esquecemos, irmãos, e nos perdemos no secundário. O secundário é válido, é necessário? Sim, mas ele tem o nome de secundário porque ele não é prioritário. Então, o que é prioritário? O que define a essência da igreja? É claro que não posso deixar de lado dizer que de fato é Cristo, sempre Cristo. O apóstolo Pedro acabou de falar que Cristo é a pedra, a rocha que divide. Alguns ele salva, outros escandaliza. Então é Cristo. Mas agora vamos ver as características. Nós vamos trabalhar em 3 partes. A primeira delas são as características dessa igreja. Que você é, se você é convertido a Jesus. Que você faz parte. E é essa lista que nós amamos ler, Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, ou povo de propriedade exclusiva. 4 características aqui importantes que o apóstolo Pedro fala sobre a igreja, e a primeira característica é que eles são uma geração eleita. Em algumas traduções é dito raça eleita, talvez seja a sua tradução. E eu acho interessante a gente começar por aí, pela palavra raça eleita, porque nós temos dificuldade em lidar com o termo raça, ou pelo menos tivemos na história recente, no último século. Por raça, se começou a pensar que havia raças de pessoas diferentes. Certamente você já ouviu falar sobre isso. Daí que vem a palavra racismo, que é tratar alguém diferentemente, diminuir por conta da sua raça. Entretanto, a Bíblia não apresenta distinção de raça. Não há raça de um povo tal ou de outro povo. Lá em Atos 17, 26, por exemplo, está dito que nós viemos de um mesmo homem, que é Adão, óbvio, e portanto somos da raça humana. A única raça contemplada nas Escrituras é a raça humana. Isso deveria deixar de lado todo o racismo, toda a diferença. É claro que temos diferenças culturais, certamente, diferenças de língua, certamente, mas como seres humanos viemos do mesmo Adão. Portanto, são todos pecadores, estão todos condenados, de fato, mas somos todos iguais. Ainda falando sobre raça, ou sobre essa diferença que fazemos, por vezes fazemos diferença por causa da cor da pele, e certamente você já ouviu falar sobre isso, um é branco, o outro é negro, o outro é indígena, o outro é asiático, e dependendo da cor da pele, há diferenciações. Mas eu me lembro que alguém já disse, eu achei isso muito interessante, que todos nós temos a mesma cor da pele, sabia disso? Não existe várias cores de pele. Você fala assim, como assim, Todos temos. A diferença é a quantidade de uma substância, um hormônio que temos no corpo chamado melanina. Então, para alguns há mais e outros menos. E aí começou a se estudar as pessoas e viram que as pessoas mais diferentes, pega um de um jeito, seja tamanho, cor, nacionalidade, seja o que for, e pega a pessoa mais diferente dela, no máximo dá 0,1% de diferença biológica, enfim, natural. Isso quer dizer que somos da mesma raça humana. A Bíblia está falando que somos raça eleita. Então o que a Bíblia está fazendo? Ela está fazendo um racismo? Não, ela não está fazendo isso, Ela está dizendo que nós somos de uma outra geração, somos gerados de outro modo. Aí a Bíblia se explica pela Bíblia. Nós vamos, por exemplo, podemos lembrar do texto que lemos hoje, na campanha de missões nacionais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que o apóstolo Pedro está pegando dizendo dessa palavra que parece ser individual e jogando para o coletivo. Nós todos somos uma nova geração. Aí sim, uma nova raça, no sentido de que nascemos de Adão, mas agora nós nascemos de outro. De quem que nós nascemos de novo? De Jesus. Nós reproduzimos a natureza de Adão. E assim como em Adão todos morreram, em Jesus, ou em Cristo, diz 1 Coríntios, a partir do verso 22, todos são vivificados. Na igreja não há espaço para diferenciação de pessoas, mas há sim um diferencial que é Cristo Jesus. Portanto, a primeira característica da igreja diz respeito à sua natureza.
Quem ela é? Ela é uma nova geração. E aí, tem uma coisa que não dá para a gente fazer um diferencial a olho nu, conversando, que é lá no coração. Quem pertence à igreja? Bom, a Igreja Batista Alvorada pertence àquele que é membro. E, de fato, é plausível, é necessário fazer este limite, né, certamente, para a organização. Mas quem pertence à Igreja de Cristo? Aquele que é geração eleita, aquele que nasceu em Cristo Jesus. Esta é a primeira e mais essencial característica da igreja. O quê? Que a igreja é formada por aquele que nasceu de novo. Por aquele que nasceu de novo. Jesus dá um exemplo, que eu acho que é uma boa explicação, que é a diferença do joio e do trigo. Você certamente já ouviu falar nesta parábola. O joio e o trigo. Vai alguém lá e planta um trigo, que é, claro, uma planta que dá uma comida depois. Você pode fazer farinha, da farinha o pão e bolo, enfim, tantas outras coisas. Mas o joio não serve para nada. O joio é uma espécie de mato, de erva daninha, de alguma maneira assim. E aí vai um homem lá e planta o joio à noite e cresce o joio com trigo. E dizem aí, quem conhece de plantação, diz que não dá para diferenciar enquanto está crescendo o joio e o trigo. Pelo menos não dava naquela época, né? Não sei como está a tecnologia hoje. Mas a grande questão é, qual é a diferença do joio e do trigo? A olho nu não dá para diferenciar, mas espera que cresça. Porque a diferença do joio e do trigo está em sua essência. Está naquilo que ele é. Essa é a diferença da igreja invisível, ou seja, da igreja daqueles que pertencem a Jesus. O quê? A sua natureza. Se você é de Cristo Jesus, a sua natureza é ser de uma geração eleita. Portanto, eu preciso te dizer que você não faz parte da igreja de Cristo Jesus se você não nasceu de novo. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa ser nova criatura. Porque isso é ser raça eleita. Não é ser melhor do que ninguém. Não é ser maior do que ninguém, não. Isso nos dá uma humildade, certamente. Mas você precisa ter uma nova natureza. Faço aqui ainda mais um comentário, né, um parêntese. Isso é muito cabível ser dito a esta igreja. Nós, como igreja que estamos chegando a ser maioria no país, a gente tem que ter cuidado para não ficar orgulhoso ao ler isso. Mas esta igreja aqui era uma igreja perseguida, uma igreja que estava apanhando. Alguns aqui provavelmente seriam mortos, alguns que leram essa palavra, por causa da perseguição. Então, cabe muito bem aos ouvidos deles ouvirem que eles são especiais, são amados por Deus. Essa é a ideia, ter uma nova natureza. Essa é a primeira característica. Você não pode fazer parte da igreja se você não nascer de novo. Você pode participar sim, você pode vir aos cultos, mas você precisa receber Jesus. Você precisa ser nova criatura, porque faz parte da igreja só quem é nova natureza. A segunda característica está escrito aqui, que é sacerdócio real. Você percebe que todo substantivo tem um adjetivo. Você que é aí que conhece o português, toda característica aqui tem uma descrição. Então, geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa. Então agora está falando sobre um sacerdócio que é real. O que é real? Real não é o dinheiro que nós temos, tá? Ou não temos, né? Enfim, real tem a ver com rei. Então vocês são sacerdotes de um rei. Se a primeira descrição, a primeira característica diz respeito à natureza da igreja, a segunda diz respeito à função da igreja. Função, ou seja, o que a igreja deve fazer? A igreja é sacerdócio real. E aí, talvez você tenha dito, bom, agora entendi tudo. Mas o que é um sacerdote? Vamos lá para o Antigo Testamento, vamos relembrar o que era um sacerdote. Ele era aquele que fazia mediação entre Deus e os homens. O sacerdote era o que pegava o sacrifício, e lá no Santo dos Santos, havia também altares no local santo, e ele sacrificava a pomba, o cordeiro, o bode, eram vários animais que eram sacrificados, mas não apenas isso, haviam ofertas de libação, que eram líquidos, haviam ofertas também que eram de grãos, como farinha, né, ou o próprio trigo, enfim, haviam vários tipos de oferta, e o sacerdote pegava aquilo, primeiro ele se consagrava, e ele pegava aquelas ofertas, colocava no altar, para fazer a intermediação entre o povo e Deus.
E aí, agora, nós temos um sumo sacerdote, irmãos. Este sumo sacerdote, que é aquele, só tinha um em Israel, era meio que vitalício, então só era quando se aposentava ou morria, aí vinha outro. Mas agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele adentrou no Santo dos Santos, o véu se rasgou de alto a baixo, para que agora nós tenhamos um novo e vivo caminho. Ele é o sumo sacerdote, isso é indiscutível. Só há um nome, pelo qual devamos ser salvos. Só há um que faz a mediação entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo, o homem. A palavra aqui não é que nós somos sumos sacerdotes, não. Mas a palavra é que nós somos sacerdotes. Ou seja, nós também podemos ministrar o evangelho aos outros. Nós não somos aquele que faz o novo e vivo caminho, esse já foi feito. Mas nós fazemos pontes. Qual é a função da igreja? É ser sacerdote. Então você que está aqui, você é um sacerdote. Você é um ministro de Deus. Aonde que eu sou um ministro? Bom, vamos pensar ainda o que um sacerdote faz, ou uma explicação a mais. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, olha como que está muito ligado. O verso 17 nós lemos que nós somos nova criatura, essa é a natureza. Mas aí é nos dito ali que Deus colocou em nós a palavra de reconciliação, como se Deus por nós rogássemos. E aí o apóstolo Paulo, no caso de 2 Coríntios, vai dizer assim: e eu rogo para vocês, irmãos, que vocês levem este ministério da reconciliação. O que o sacerdote faz então? Ele tem um ministério da reconciliação. Você aqui, e a gente confunde às vezes, irmãos, nós começamos a vir à igreja e nós às vezes achamos que somos consumidores de igreja, consumidores de culto. Então nós vamos lá, e é claro que de certa forma você está aqui assistindo, né? Teve aqui os irmãos que falaram, o grupo de louvor, eu estou pregando a palavra. É claro que os irmãos estão sentados, estão de certa forma assistindo, mas você não é um consumidor, você é um ministro, você é um sacerdote do Senhor. Esta é a sua função. Então o que você vai fazer? Você está vindo aqui para receber e passar, porque você é um ministro, você é um sacerdote. E se nós não estamos cumprindo a nossa função, nós estamos deixando de lado um chamado maravilhoso que nós temos. Ah, mas onde que eu vou ministrar? Ué, onde Deus te colocou? Onde que Deus te colocou? Lá na sua casa tem alguém para ser ministrado? Então você vai lá e você é um sacerdote de Deus, você é ministro. Você não é o sumo sacerdote, você não converte ninguém. O sumo sacerdote é Cristo, mas você é uma ponte. Deus te deu o ministério da reconciliação e te deu a palavra da reconciliação. Então você é sacerdote. Não, na minha casa todo mundo é crente. Oh, que benção, maravilha, glória a Deus. E no seu trabalho? E na sua escola? E na faculdade? E na vizinhança? Não, não vou para lugar nenhum. E na rede social? Alguém você conversa, alguém que não é crente você conversa. Então você é sacerdote. Esta é a sua função. Sacerdote de quem? Real, do rei. Eu apresento Jesus para ele. Essa é a função do sacerdote. Essa é a função que você cumpre. E a igreja, perceba que ele está falando no coletivo, para aquele povo, aqueles pequenos grupos que estavam ali. Aquela igreja, ela tinha a função de apresentar Jesus, de fazer esta ponte para o povo que estava perdido. Essa é a função da igreja, irmãos. Nós somos sacerdotes, nós não somos melhores, não estamos aqui para nos gloriarmos. Olha como somos bonitinhos, não. Nós viemos aqui, nos enchemos para ministrar aos outros. Essa é a função da igreja, que você possa cumprir onde você for. Então, primeiro falamos da natureza, geração eleita, a função da igreja. E a terceira característica aqui é nação santa. Nação santa. E agora o apóstolo Pedro está falando sobre a representação que a igreja tem. A igreja também é uma espécie de embaixada do rei, embaixada do povo de Deus. Ela, é claro que ela cumpre a função de pregar o evangelho, mas ela também representa o reino de Deus. Você já viu como que é uma embaixada? Uma embaixada é um local em outro país que pertence àquele país de origem. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é considerado, se a embaixada lá é uma quadra, não sei que tamanho que é, mas é considerado Brasil naquela quadra. Então, naquela embaixada,
se fala o português, as leis são brasileiras. Alguém que for condenado aqui no Brasil, se entrar na embaixada brasileira, pode ser preso lá, porque ele é brasileiro, lá é terreno brasileiro. Isso é embaixada. É um ambiente em outro país que é daquele ao qual ele pertence. Vou dar um exemplo que está bem característico aí na mídia. Lá na Venezuela teve as eleições conturbadas, contestadas, e me parece, eu não estou tão assim sabendo dos pormenores, mas me parece que a Argentina contestou, e aí a embaixada da Argentina foi desfeita, aconteceu alguma coisa assim. Os argentinos que estavam na embaixada foram para a embaixada brasileira, não sei se você vê essa notícia. A embaixada do Brasil falou, não, podem vir para cá. E está esse imbróglio lá, essa batalha, porque a Venezuela não pode entrar na embaixada brasileira, os policiais da Venezuela. Por quê? Porque se entrar é como se estivesse invadindo um território brasileiro. Percebe? Embaixada é isso, é representação de um país em outro. Agora vamos pensar o que é nação. Nação para a época de Pedro e de Jesus, enfim, para aquela época do primeiro século. Nós consideramos nação, especialmente um território. Tem outras características aí, mas especialmente o território. Então, existe a linha que divide o Brasil do Paraguai, por exemplo. Você pisa o pé para cá, você está no Paraguai, para cá é no Brasil. Isso é tão definido, que se uma mulher grávida ultrapassar a linha, for, por exemplo, lá para o Paraguai, nasceu o filho dela lá, o filho pode ser considerado paraguaio, porque nasceu no outro país. A linha divide, e seja lá qual for o país. Mas a nação, naquela época, não era tão específica assim, considerado pelas suas linhas divisórias. Não. Nação tinha várias possibilidades, mas a principal era quem estava sob a ordem daquele rei. Então, se havia um grupo em algum lugar que era dominado pelo mesmo rei, ali pertencia a tal nação. Essa é a ideia de nação. E agora estão falando que o Pedro está falando, somos a nação santa. No original, inclusive, é dito uma espécie de etnia santa, né? Mas é um grupo, enfim, uma representação santo. Eu preciso dizer mais uma coisa, mais um detalhe das Escrituras. Quando Deus projeta o povo de Israel para colocar lá na terra onde eles foram colocados, na terra de Canaã, o povo de Israel foi chamado para ser uma luz. O povo de Israel foi chamado para ser santo. Depois eu te desafio, é um desafio mesmo, tá? Você lê o livro de Levíticos e o livro de Números. Se você já leu, amém, né? Você é um vitorioso, que é um livro difícil de ler. Por quê? É cheio de regrinhas. Isso aqui vocês fazem, isso aqui não faz. Essas regras em específico, nós não seguimos mais. Mas por que elas estavam lá? Para que a nação de Israel, naquele período da história, fosse uma nação separada, santa, para que os outros povos olhassem para Israel, Israel fosse um testemunho de uma nação diferente, uma nação não contaminada. Isso se dava pela comida, pelas vestes, pela casa, por várias coisas, várias regras, mas era para mostrar que Israel era separado. Agora, olha o que Pedro está falando, vocês são uma nação santa. O que é isso, irmãos? A igreja é uma embaixada do reino de Deus. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente do céu. Eu não estou falando apenas de culto, estou falando das nossas relações. A igreja é uma nação que não é, em princípio, a nação ao qual estamos. Então, de fato, estamos no Brasil, amamos o Brasil. Nossa função é ser sacerdote para o Brasil, ouvir de Jesus, mas representamos o outro reino. Isso é que é ser nação santa. Por que somos diferentes? Porque nós não pertencemos aqui. Por que a gente vive de um modo diferente? Porque nossas relações são diferentes, ou deveriam ser, porque nós somos uma nação santa, porque nós somos separados, porque somos santificados. Essa é a terceira característica da igreja, ela é uma representação, uma embaixada do reino de Deus. O apóstolo Pedro está, enfim, demonstrando claramente como a igreja deve ser. E a última característica aqui é que ela é um povo adquirido, ou em outra tradução, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é a última característica? É a quem nós pertencemos. É o pertencimento da igreja. Se já falamos de natureza, se falamos, deixa eu lembrar aqui, né? Se falamos de função como sacerdote,
de representação ou embaixada como nação santa. Agora falamos sobre pertencimento. A quem o povo de Deus pertence? Pertence a Deus. Aí você fala assim, é óbvio, é claro que é um povo de Deus. Mas espera lá, o que ele está querendo frisar aqui? Que somos povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo que não tem ídolos. Nós somos um povo diferente, que amamos a Deus, e Deus é o nosso Senhor. E isso parece pouco para nós hoje, irmãos, mas para aquela época, dizer que Jesus é Senhor, era indiretamente dizer que César não é Senhor. Então, se hoje nós somos o povo de Deus, nós dizemos Jesus é o Senhor. Então, o que estamos dizendo? Que o Estado não é o nosso Senhor, que o dinheiro não é o nosso Senhor, e por Senhor estou dizendo Deus, né? Que os prazeres não são nossos deuses, que este mundo não nos domina. Por quê? Porque Jesus é nosso Senhor, porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus. É a Ele a quem nós pertencemos. E de certa forma, é explicável por que o mundo tem medo da igreja, que o mundo tem receio da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não servimos aos ídolos deste mundo, porque nós seguimos sim as leis do país, mas a hora que o país falar assim, é proibido servir a Deus, nós falaremos igual Pedro e João, quando estavam presos, importa agradar a Deus e não aos homens. Se vier uma lei no país e dizer assim, agora você vai descumprir aquilo que a palavra de Deus fala, nós diremos, importa servir a Deus do que aos homens. Por quê? Porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque a igreja pertence a Jesus, porque Jesus é Senhor, porque não há ídolos em nosso coração. Essas são as características da igreja. É isso que nós somos. É isso que fomos projetados a ser. E aí? A pergunta é, estamos sendo isso? Estamos vivendo deste modo? Falamos das características. E agora vamos falar da ação da igreja. Ainda no verso 9, ainda estamos no verso 9, que diz o seguinte, a fim de que, ou para que, ou seja, por que nós somos tudo isso? Por que nós temos todas essas características? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem tanta coisa nesse verso, ou nessa parte, mas eu quero frisar apenas algumas delas. A ação da igreja, lembra que a gente está falando da essência da igreja. Então, a ação essencial da igreja é anunciar o Evangelho, é anunciar o Senhor. E por que isso é essencial, irmãos? Porque nós, por vezes, esquecemos. Eu fiquei pensando numa ilustração e me veio à mente várias. Imagine que alguém te chama para jogar futebol e você chega no campo lá e fala assim, pessoal, estão esquecendo alguma coisa? Cadê a bola para jogar futebol? Ah, não, a gente não trouxe bola hoje, não. Seria cabível isso? Alguém chama você para nadar, ir lá na piscina da sua casa, nesse calor, é uma benção, né? Ser convidado para ir numa piscina. Aí você chega lá, fala assim, irmão, cadê a água da piscina? Não botaram água, não? Ah, não, isso é o de menos, né? Tem coisa, irmãos, que não tem como não ter. Se tirar aquilo, não é aquela coisa, deu para entender? Você pode jogar bola num campo, numa terra, numa quadra, com um gol, com um chinelo. Já joguei tanto com chinelo, né? Botava o chinelo e fazia golzinho, né? Mas bola tem que ter, gente, né? Para você nadar numa piscina, a piscina pode ser de várias formas, mas tem que ter a água. Qual que é a essência da ação da igreja? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Uma igreja que perdeu a sua essência, ela não prega mais o Evangelho. A começar do púlpito. Há muitos púlpitos que estão maculados, porque pregam coisas humanas. A teologia da prosperidade, enfim, o desejo do homem de se engrandecer. Isso tudo corrompe a essência da igreja. Por isso que somos tão contra, porque não é algo secundário. Eu sei que há igrejas que têm ênfases diferentes da nossa, ênfases talvez mais na experiência com Deus, tudo bem, mas a essência não pode ser perdida, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, isso também me faz pensar que essa é a essência de nós como igreja. Nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, irmãos. É assim, não se confunda, anunciar ou proclamar o Evangelho
é proclamar as virtudes do Senhor, ou seja, pregar sobre o próprio Senhor. Então eu vou te dizer uma coisa, vou fazer a diferença do prioritário para o secundário, tá bom? E não é dizendo que você não pode fazer o secundário, pode sim e até deve. Por exemplo, você chega para alguém e diz assim, vamos lá na minha igreja, isto não é evangelismo, não é evangelismo, porque evangelismo é pregar Jesus. Talvez eu até entenda a ponte que a gente faz, né, o caminho. A pessoa vai na igreja, e lá na igreja ela ouve de Jesus, tudo bem. Isso não está errado, isso é apenas secundário. Não substitua com o prioritário, que é falar de Jesus, que é pregar o evangelho, percebe? Só que a gente confunde também moralidade ou moralismo com pregar o evangelho. Até o povo do mundo está confundindo. Eu já falei para os irmãos, várias pessoas chegam para mim e falam assim, a hora que eu me consertar, que eu me arrumar inteiro, alguns que estão em alguns vícios dizem assim, a hora que eu terminar com esse vício, aí eu vou para a igreja. Irmãos, isto é importante, mas o mais importante é o evangelho. Olha, você só vai sair disso se tiver Jesus. Isso é o evangelismo, percebe? É anunciar, a essência da igreja é anunciar. Anunciar o que, irmãos? As virtudes. A palavra virtude aqui é uma palavra difícil de entender, penso eu, né? Porque a gente não usa muito. E no original, eu vou até citar essa palavra original, lá no grego, que é arete, ou areté. Tem até um prêmio aí, se não me engano é de escritores, alguma coisa assim, que é o prêmio Areté. Aqui no Brasil é dado por causa desse nome, né, do original grego. E ele pode ser traduzido como virtude ou como excelência. Então essa é a ideia. É anunciar, eu acho que seria, eu entendi melhor assim, as excelências. Ou seja, anunciar como o nosso Deus é bom. Portanto, Ele é virtuoso ou é excelente para o nosso coração. Ele é excelente para a nossa mente. Ele é excelente para a nossa casa. Ele é virtuoso ou excelente, nesse sentido, para a nossa vida de um modo geral. O que então é anunciar? É anunciar o próprio Deus, em sua excelência, em sua glória. Agora tem mais um detalhe aqui, tá? Da ação da igreja. Como que ela anuncia? Eu gosto muito, já compartilhei com os irmãos. Quando, ao invés de falar diretamente Senhor ou Deus, a Bíblia fala aquele que. Isso acontece aqui agora, né? As virtudes, e nós poderíamos resumir, as virtudes de Deus, do Senhor, é verdade. Mas quando a Bíblia fala aquele que, ela está querendo descrever uma característica do próprio Deus, ou uma ação do próprio Deus. Olha o que Pedro vai dizer, as virtudes ou excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui vai um detalhe, a ação da igreja, esta igreja que tem todas essas características santas e abençoadas, é anunciar as virtudes, as excelências do Senhor, daquilo que Ele fez com você. Então como que eu anuncio o Evangelho? De certa forma eu digo, olha para mim, Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe que a primeira parte, falando das características da igreja, poderia talvez, numa interpretação errônea, nos tornar arrogantes. Olha tudo que nós somos, geração eleita, nação santa. Então vamos se fechar aqui porque a gente é melhor. Não. Por que somos tudo isso? Qual que é a nossa ação, a nossa tarefa? É anunciar o que Ele fez com a gente. Você tem um testemunho para contar. Talvez seu testemunho não seja dos melhores ou dos mais impactantes. Ontem nós estávamos num congresso de jovens que teve ali na PIB, né? E o pastor Rodrigo, lembra que o pastor que pregou aqui na conferência da família? O pastor Rodrigo brincou que ele disse que ele não tem um testemunho daqueles mais chamativos, né? Ele foi criado na igreja, permaneceu na igreja, então ele não desviou, não fez coisa errada. Mas ele entendeu que mesmo esse testemunho sem grandes coisas, poderia servir para mostrar o Evangelho de Jesus, o que Deus fez. Você tem um testemunho, você pode ter feito coisas mirabolantes e se convertido depois, ou você pode ter sido criado na igreja, não ter feito nada de errado, entre aspas, mas Deus ter salvo você da sua miséria, do seu pecado. Então o que a igreja faz? A igreja vai para o mundo e ela diz assim, olha para mim, só aqui entre nós, certamente teve gente que foi curada por Deus, certamente tem gente que teve a família restaurada, certamente tem gente que foi liberta de vício, certamente teve gente que teve que perdoar outros,
por causa do amor de Jesus. Então o que você faz? Você vai lá no mundo, você fala assim: eis aí as excelências daquele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você prega com a sua vida. Você anuncia assim, tanto quanto possível. Mas aí o PowerPoint de Deus é você. A ilustração, você quer um exemplo do que Deus faz? Pode olhar para mim. Pode olhar para esse pobre pecador, dos quais eu sou o principal, como diria o apóstolo Paulo. Esta é a ação da igreja, anunciar Jesus, e anunciar Jesus com a sua vida. Que coisa maravilhosa, né? E a última coisa, irmãos, o verso 10, certamente eu tenho que ir mais rápido no verso 10, né? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso faz parte da essência da igreja. Por quê? Em primeiro lugar, tem as características. Depois, a ação ou a tarefa da igreja, que é anunciar Jesus. E a terceira é a história da igreja. É onde Deus encaixou a igreja na história que alguns chamam de história de salvação. Vocês não eram povo. Você não era povo de Deus. Você não era repatriado, coisa nenhuma. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Aí, aonde que isso nos insere na história de Deus? Que Deus está fazendo? Pergunta de conhecimento bíblico. Qual é o profeta do Antigo Testamento que tinha um filho chamado Loami e uma filha chamada Loruama? Quem sabe? Oséias, aí ó, isso mesmo. Ele tinha 3 filhos, mas 2 dos quais, um chamava Loami e outro chamava Loruama. E os filhos também eram o PowerPoint de Deus, né? Era a ilustração viva, nesse sentido. Slide, né? Por quê? Loami significa não meu povo. Olha isso. Oséias tem um filho, e Deus fala assim: pode botar o nome de não meu povo. Imagina, aí a gente que é pai, né, nesse mundo moderno, eu que sou pai, fico pensando, gente, o trauma dessa criança, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. E a outra ainda, a menina ainda, gente, chamava Loruama, não amada. Ai, Senhor amado, né? Mas calma lá que Deus vai consertar tudo, né? Ou melhor, não estragou nada, né? Mas Ele vai mudar. Depois de um tempo, Ele fala assim: Oséias, olhe para os seus filhos. E agora, aliás, por que não meu povo e não amada? Porque era isso que eles representavam agora para o povo de Israel. Deus estava falando para o povo de Israel: vocês não são meu povo mais, e vocês não são mais amados por mim. Aí, Deus fala assim: agora você olha para o seu filho, que é o Loami, o não meu povo, e você vai chamá-lo de Ami, meu povo, porque eu vou fazer ele ser meu povo de novo. Aí o trauma sai da criança, amém, né? Graças a Deus. Loruama, você olha para sua filha, que é Loruama, Oséias, e você vai chamá-la de Ruama. Agora você é amada, porque eu vou amar esse povo. Por que eu estou citando tudo isso? Porque esse é o texto que certamente está na mente de Pedro. Vocês não eram meu povo, vocês eram Loami, mas agora vocês são Ami, vocês são meu povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, que a palavra ali está sempre colada, amor, misericórdia, ou graça também, e agora vocês alcançaram misericórdia. Você percebe o que o apóstolo Pedro está dizendo sobre a igreja? Vocês estão inseridas na história da salvação. Aquilo que Deus prometeu para Israel, Deus cumpriu aqui com vocês. A história da igreja é uma história redimida, porque agora ela faz parte do povo de Deus. É assim que é você. É assim que é a Igreja Batista Alvorada. E todos aqueles que servem a Jesus. Agora você faz parte da história da salvação de Deus. Tudo aquilo que Deus está escrevendo no mundo, Deus resolveu chamar você. Nem que você seja só uma vírgula da história, mas você já faz parte. Você está lá. Eu quero ser no mínimo um pontinho, um pingo no i, mas está bom demais. Faço parte dessa história, que é a história da salvação, que é a história da redenção. Essa é a essência da igreja. As características, a tarefa ou a ação da igreja e a história na qual a igreja está inserida. Irmãos, não tem como dar errado, porque a igreja não depende dela, a igreja depende de Jesus. É verdade que eu posso desviar, é verdade que a Igreja Batista Alvorada tem que ficar olhando para Jesus, porque senão a gente tropeça, mas a igreja de Jesus, e se nós aqui estivermos ligados a Jesus, nós temos certeza que estamos firmes nele, porque é Ele quem nos deu esse chamado, Ele quem nos deu a tarefa, e é Ele quem nos inseriu na história do que Ele está fazendo no mundo. Portanto, eu imagino Pedro olhando para aqueles dispersos, aqueles refugiados,
mas o Senhor olhando para nós hoje. Não diminua a nação que é a igreja, o poder de Deus que está sobre nós, a história que Deus quer construir e o testemunho que Deus tem para dar no mundo através da igreja. Porque o Senhor é um Deus que chama, o Senhor é um Deus que usa. Você faz parte da igreja? Você faz parte desse povo? Você alcançou misericórdia? Você agora é dos ami ou do lo-ami? É ami, tá? Responde certo aí. Você é do Ruama ou lo-Ruama? Você é do Ruama, amado. Agora, a gente vai orar. E você vai ser enviado por Deus. Como assim? Depois você vai sair, você vai para sua casa, você vai sair como um missionário, na função sacerdotal, de ser ponte de Deus. Você vai sair como um embaixador, como parte da nação santa. Você vai sair como aquele que anuncia as virtudes, as excelências, daquele que chamou você das trevas, porque eu e você estávamos em trevas, mas nos levou para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque a essência da igreja não muda. Existem várias características secundárias que são importantes para nós, que eu julgo serem importantes. Mas, Senhor, aquilo que é prioritário é o principal. Nos ajuda a não diminuir o que é a igreja do Senhor em nossos corações. Ela é raça eleita, ela é nação santa, ela é sacerdócio real, ela é povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu pertenço a este povo e cada um aqui pertence também. Portanto, Senhor, nos ajude a amar o Senhor e a amar a Tua igreja, entendendo que este é o propósito do Senhor para nós. Também, Senhor, nos torna missionários, que a gente anuncie as excelências do Senhor, as virtudes do Senhor, com a nossa própria vida, Senhor. Com esse testemunho de que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Seja qual for a parte da nossa vida que estava mais caracteristicamente em trevas. Talvez alguns tenham testemunhos grandes, aparentemente, outros menores, mas todos foram tirados de um lamaçal de trevas e foram levados para a pureza que é o Senhor. Deus, nos ajude também a entender que a história da igreja é a história da salvação do Senhor, que nós estamos inseridos nessa história e somos amados profundamente, e não tem como perdermos no Senhor, porque é o Senhor quem dirige toda a história. Obrigado, Deus. Eu oro aqui pelos meus irmãos e irmãs, que irão sair hoje à noite por essas portas, como missionários, como sacerdotes, como tendo a palavra da reconciliação, para chegar em casa e ministrar, para chegar no trabalho, aonde estiver, e ministrar, porque é sacerdote real, porque foi chamado, escolhido, para ser embaixador, para ser nação santa. Eu oro grato ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.